Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Hoje vamos mergulhar num dos temas mais fascinantes da filosofia. O que é a mente? Como ela funciona? E o que a torna racional? Vamos explorar como a filosofia analítica tenta desvendar esse mistério. A filosofia da mente moderna tem um desafio duplo. Por um lado, quer entender como os fenômenos mentais, como crenças e desejos, se encaixam na nossa visão científica do mundo. Por outro, ela precisa preservar algo essencial: a normatividade, ou seja, a ideia de que nossos pensamentos podem ser certos ou errados, lógicos ou ilógicos. Sem isso, a própria ideia de razão perde o sentido. Para dar conta disso, os filósofos usam uma tríade poderosa: linguagem, lógica e mente. A linguagem é o que torna nossos pensamentos públicos. A lógica nos dá as regras para um raciocínio correto. E a mente é o palco onde tudo isso acontece. Onde representamos o mundo, justificamos nossas ações e temos experiências conscientes. Explicar a mente, então, não é só falar de causas e efeitos no cérebro. É também entender as regras que estruturam nosso pensamento e nossas ações. O conceito-chave aqui é a intencionalidade. Essa palavra chique apenas significa que nossos estados mentais são sempre sobre alguma coisa. Uma crença é sobre algo ser verdadeiro. Um desejo é sobre algo que queremos que aconteça. E aqui tem um ponto fundamental: a direção de ajuste. Nossas crenças tentam se ajustar ao mundo. Elas querem ser verdadeiras. Já nossos desejos e intenções tentam fazer o mundo se ajustar a eles. Queremos transformar a realidade. Essa diferença explica por que uma razão pode ser ao mesmo tempo uma causa e uma justificativa. Se eu digo que peguei um guarda-chuva porque acreditei que ia chover, não estou só apontando a causa da minha ação. Estou mostrando que minha ação foi racional, dadas as minhas crenças. Uma explicação puramente causal não captura essa dimensão de racionalidade. Para tentar juntar a visão científica com essa ideia de racionalidade, surgiu o funcionalismo. A ideia é simples: um estado mental não é definido pelo material de que é feito, como um neurônio específico, mas sim pela sua função. O que importa é o seu papel causal. O que o causa, como ele se relaciona com outros estados mentais e qual comportamento ele produz. Isso é ótimo porque permite que a mente seja realizada em diferentes substratos. Um cérebro humano, um cérebro de polvo, ou talvez até um computador avançado, poderiam, em teoria, ter os mesmos estados mentais, se as funções forem as mesmas. Mas o funcionalismo enfrenta um grande desafio: a consciência. Afinal, como explicar a experiência subjetiva? Como é sentir o calor do sol, ver a cor vermelha ou sentir o gosto amargo do café? Essas experiências, chamadas de qualia, parecem ir além de meras funções e papéis causais. Mesmo que a gente mapeie todas as conexões neurais relacionadas à dor, isso não parece capturar a sensação de dor em si. Alguns filósofos acham que esse é um falso problema, uma confusão conceitual. Outros acreditam que precisamos de uma ciência mais avançada para entender como o cérebro integra informações para criar a experiência consciente. A filosofia analítica não busca respostas místicas, mas reconhece que nossas ferramentas conceituais precisam evoluir junto com a ciência. A racionalidade na prática é outro campo de provas. Quando deliberamos sobre o que fazer, não somos calculadoras frias, maximizando resultados. Nós pesamos razões, revisamos nossas crenças com base em novas evidências e organizamos nossos desejos em hierarquias de importância. As razões têm um peso que vai além das nossas vontades momentâneas. É aqui que a linguagem se torna crucial. É no espaço público das razões onde podemos discutir, criticar e justificar nossas ideias, que a mente se torna auditável e capaz de aprender de forma orientada por normas. Mas a relação entre mente e linguagem não é uma via de mão única. Muito do nosso pensamento parece existir antes de conseguirmos colocá-lo em palavras. Pense no desenvolvimento de uma criança, na cognição de animais ou na nossa capacidade de perceber detalhes sutis no mundo. A filosofia reconhece diferentes níveis de representação, desde percepções básicas e mapas cognitivos,
até pensamentos complexos articulados em frases. A linguagem não cria o pensamento do zero, mas ela é indispensável para o tipo de justificação pública que define a racionalidade plena. Isso nos leva a outro debate interessante: o externalismo. Será que o conteúdo dos nossos pensamentos está inteiramente dentro da nossa cabeça? Filósofos como Hilary Putnam e Tyler Berg argumentaram que o significado de nossas palavras e, consequentemente, o conteúdo de nossas crenças depende do ambiente físico e social. Por exemplo, o meu conceito de água depende do fato de que a substância no meu ambiente é H2O. A resposta mais equilibrada é que os processos neurais, os veículos do pensamento, são internos, mas o conteúdo pode depender de fatores externos. Isso não diminui nossa autonomia, na verdade, reforça a ideia de que pensar é uma atividade individual, mas calibrada por padrões que compartilhamos com nossa comunidade. A forma como aprendemos e revisamos nossas crenças mostra perfeitamente como a mente vive nesse espaço das razões. Não é um processo mecânico. Envolve avaliar a credibilidade das fontes, saber quando um contra-exemplo é decisivo e quando é só um ruído. A análise filosófica nos ajuda a tornar explícitos os nossos padrões de raciocínio, a identificar premissas escondidas e a buscar coerência. Essa busca por coerência não é só uma questão de elegância, é a essência da própria racionalidade. Ao dar e pedir razões, a mente não está apenas descrevendo o mundo, ela está se autorregulando. E o que dizer da inteligência artificial? Um sistema que conversa fluentemente e faz previsões precisas. Tem uma mente de verdade? A filosofia analítica nos aconselha a ter cautela. Ter um bom desempenho não é o mesmo que entender o que se está fazendo ou estar sujeito a normas de correção. A questão não é um simples sim ou não. Podemos pensar em graus de compreensão, dependendo da capacidade do sistema de generalizar, de se integrar com outros conhecimentos e, crucialmente, de participar de práticas de justificação, ou seja, de dar e pedir razões. A racionalidade plena parece reservada para sistemas que podem participar desse diálogo público. No final das contas, a relação entre mente, linguagem e lógica não é de identidade, mas de um ajuste mútuo e constante. A mente é o palco da nossa vida interior, da consciência e da intencionalidade. A linguagem nos dá a infraestrutura pública para justificar nossas crenças e ações, e a lógica fornece os padrões formais para a correção do pensamento. Tentar entender um desses elementos isoladamente é empobrecer a nossa visão. O projeto da filosofia analítica é construir pacientemente uma arquitetura conceitual que faça justiça tanto àquilo que somos capazes de conhecer sobre o mundo, quanto à forma como devemos raciocinar. É uma jornada que continua e que nos ajuda a entender não só o que é a mente, mas o que significa ser um ser racional. Muito obrigado por assistir. Se você gostou dessa exploração filosófica, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!